CVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima. Meu nome é Helena Santos. E esse é o Nasceu, Bora Cuidar. O programa é voltado para todas as pessoas apaixonadas pelos baixinhos. Seja a mamãe que está buscando informação para poder engravidar, para as mamães de bebês novinhos e para as mamães dos baixinhos um pouco mais crescidinhos, de 0 a 12 anos. Nós contamos com a participação de 3 profissionais maravilhosas. A psicóloga Elisa Leal, a nutricionista Juliana Pascoal e a pediatra Marcela Baião. No programa de hoje nós falaremos sobre a importância da escovação dos bebês e das crianças já maiorzinhas, a perna em W, que é uma posição que as crianças costumam fazer quando estão brincando e que é extremamente prejudicial, e também o castigo, qual a postura que nós devemos tomar. Se interessou? Então não saiam daí que tem muita coisa fresquinha para vocês. E nós vamos agora para o bloco da nossa nutricionista Juliana Pascoal com dicas de nutrição para vocês. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no Nasceu Bora Cuidar. Hoje nós estamos mais uma vez com a doutora Gabriela Múcio, que é especialista em odontopediatria e está terminando a especialização em ortodontia. Ela vai explicar hoje pra gente um pouquinho sobre a escovação já em bebês, na criança, como que funciona, quando que começa. Tudo bom, doutora Gabi? Tudo bem, explica pra gente um pouquinho sobre essa questão da escovação. Como que a gente faz isso? A gente já limpa a boquinha do bebê desde que ele nasce, depois da mamada? Como que funciona isso? Isso, a gente já orienta, né, depois da mamada, a gente pegar, eu trouxe até aqui pra mostrar pra vocês, uma gazezinha, tá? A gente pode enrolar no dedo, nossas mãos, lembrando que a gente sempre tem que lavar nossas mãos antes pra estar com as mãos limpas. Lavando a nossa mão, a gente pode enrolar um pouquinho, mergulhar aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra não molhar. A gente pode mergulhar, tira bastante água, tira deixa o excesso, bem, né? Isso, tira o excesso. Deixa bem úmido, a gente, para um bebê não engasgar com a água, alguma coisa assim. A gente enrola no dedo e a gente passa em toda a cavidade oral. Na língua, na bochecha, nos lábios, deixa tudo bem limpinho. E essa água filtrada, né? Filtrada, esqueci desse detalhe, água filtrada. Lembrei da mão, mas assim, água filtrada. A gente também tem hoje esse suporte da dedeira, tá? Que é bem legal, são bem macias essas cerdas. São cerdas que a mãe pode utilizar com o próprio dedo. O próprio dedo em vez da gaze, né? Só que tem que esterilizar ao uso, né? Quem tem esterilizador ou no micro-ondas com água, sempre tem que ser esterilizada depois que usa no bebê. Sim. Tá? Armazenamento dela sempre fechado, igual todos os tipos de escova, não pode ficar aberto no ambiente do banheiro, por exemplo, ou no quarto. Sempre bem fechadinho pra gente não ter... Guarda numa caixinha. Então, tem toda essa questão também dessa importância desde cedo da criança ter a cavidade oral higienizada, né? Então, isso é importante para as mamães que amamentam. E para as mamães que não conseguiram amamentar no peito, mas que oferecem a fórmula até os 6 meses, né, exclusivo, lembrar de que a criança, mesmo não tendo o dentinho ainda, a gente tem que fazer essa higienização. A gente tem que se preocupar com essa parte da higienização bucal também. Então, a doutora Gabi está explicando para a gente higienizar toda a cavidade oral, a língua, a gengiva, as bochechas por dentro, internamente, não é isso? Para a criança não correr o risco de ter uma cárie, né, no futuro. A criança já nasce com a cárie. A gente hoje tem a cárie da mamadeira. Olha. Né, que é bem triste, assim, a criança já nasce com o dente todo cheio de cárie, às vezes por conta dessa falta de higienização. Quando do início, antes da dentição. Já pode nascer cariado. E quando começa a nascer os dentinhos da criança, como que a mãe faz? Ela continua usando a gaze, ela muda para escova? Já como pode que funciona isso? Escova onde tem o dentinho pra gente conseguir higienizar melhor. Ele pode continuar ainda com a gaze ou com a dedeira em volta onde não tem, porque como geralmente só nasce um dentinho, é bem pouquinho, devagar, a escova pode machucar, dependendo se o passo é um pouquinho mais forte ou
ou não. Então, pode botar a escovinha só ali naquele dentinho. Geralmente é com 6 meses de idade, isso varia. Tem crianças que já podem nascer com dente, tem crianças que podem nascer dente até 1 mês depois que nasceu e depois de 6 meses, né? Que é o dente neonatal, o pós-natal. Então, a gente também tem essa orientação, voltando, quem viu o programa anterior que a gente falou, do pré-natal odontológico, a gente orienta a mãe que pode nascer com dentinho, não pode, porque senão a mãe vem desesperada pro consultório. Nossa, tá com dente, o que é isso? Então, assim, a gente já explica um pouquinho isso, que pode já nascer. Depois de 1 mês pode apresentar o dente pós-natal. Então, a gente já pode ser de série normal ou não, a gente vai ter que avaliar nas consultas. Então, logo assim, de início, a criança já pode também já estar nascendo com dente. Já pode nascer e a mãe com já dente. tem que estar escovando também. Aí a gente vai ter que ir num odontopediatra pra gente poder ver se tá com mobilidade, se não tá, porque às vezes aquele dentinho tem que ser extraído para não ter broncoaspiração daquele dente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e bastante orientação para os pais não... Sim. terem... E qual o tipo de escova que a mãe que está começando agora, né, assim como eu, que fui mãe de primeira viagem, a gente fica um pouco perdida, né? Qual escova, então, que a mãe começa a utilizar na criança, assim, quando surgiu lá, chegou aos 6 meses, 7 meses, a mãe vai começar essa parte da escovação, não só a gás. Qual tipo de escova que ela pode utilizar? Eu trouxe aqui para você ver, Ju. Tem vários tipos de escova. Nas embalagens, nas farmácias, vem com o número da idade. Né? Já tem indicação, assim, né? 24 anos, de 2 a 5, 5 a 7. Depois de 7, geralmente já começa a usar a nossa escova tradicional, que o pessoal mais velho usa, dentição permanente, né? Que a gente acredita, como já está com todos os dentes permanentes, a gente já pode ir para a escova de adulto, né? Então, as cerdas vão mudando o tamanho delas. É menorzinho, bem mais menorzinho, macio, né? Macio. E já utiliza pasta. Já utiliza a pasta. Aí a pasta, né, a gente já indica a pasta com flúor em crianças, tá? O que muda, né, é que a quantidade é muito pequena. Até 3 anos de idade é um grãozinho de arroz cru, né? Bem pouquinho. Aquela quantidade não vai causar fluorose, nada disso, porque é bem pouquinho, por isso que é nada. A gente é uma sujeirinha mesmo no dente. Depois dos 3 anos a gente já pode fazer um grãozinho de ervilha, que aí a criança já aprendeu a cuspir. Os pais têm que incentivar a criança sempre a cuspir desde pequenininho, assinar, cuspir na pia, direitinho depois da escovação, para ele já começar a praticar essa ideia de cuspir, né? Que aí depois não tem problema nenhum. Então a gente já indica com flúor. O que a gente não costuma indicar é quando vai para creches, escolas, que às vezes eles estão muito ocupadas, não conseguem colocar a quantidade certinha para a criança, às vezes pode levar então a um prejuízo. Flúor, né? Então a gente pode levar para a escola uma sem flúor, em casa à noite a gente pode começar os pais ou de manhã antes de levar, já fazer utilização. Porque a quantidade que a gente ingere em alimento, água, não é o suficiente. Então a gente tem que ter a pasta já com flúor. Muito bom. Então, hoje nós tivemos mais umas dicas aqui da doutora Gabriela Mussel. Quem tiver qualquer dúvida, o Instagram dela vai ficar aqui para vocês na tela. É só entrar em contato, ela vai estar solícita a responder as dúvidas de vocês. E agradeço mais uma vez a ela por estar aqui com a gente no programa. É sempre um prazer estar aqui Muito podendo orientar as pessoas. Obrigada. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal e da Gabriela Mussel, odontologista convidada do programa de hoje? É muito importante a escovação dos nossos dentinhos, né, Helena? E aí, como que faz? A gente escova em cima e embaixo. E o que você sente depois que escova os dentes? Muito bom meu dente. Ele fica brilhando? Sim. E você sente saindo as plaquinhas do dente, a sujeirinha do dente? Sim. As cáries saem e aí meu dente brilha, fica bonitinho. Mamãe fala, tá brilhando. E o bafinho? Fica com bafinho? Que nojo, bafo não, mãe. Pelo amor de Deus. E nós vamos agora para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Para renovar sua beleza, relaxar
ou perder medidas, Clínica Tempo e Corpo, um espaço muito charmoso e que cabe no seu tempo e no seu bolso. Manicure, massagens, drenagem facial e corporal, peeling, rejuvenescimento e muito mais. Rua Dr. Nelson de Saerpe, número 45, loja 9. Anota aí o WhatsApp, faça uma consulta sem compromisso. 98804-8225. Porque o seu corpo precisa de um tempo. Vovó Luz Moda Infantil. Roupas e acessórios para os pequenos. De 0 a 8 anos. Lindas saídas de maternidade para meninos e meninas. Kit berço, sapatinhos e muita fofura para vestir os seus príncipes e princesas. Moda fashion para os maiores e muito mais. Vovó Luz, um espaço iluminado para vestir seus filhos. Rua Tereza, 280, loja A. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos sem juros em até 4 vezes. Estamos de volta e agora nós vamos para as dicas da nossa pediatra, Marcela Baião. Oi pessoal, tudo bem? Alguma vez vocês já viram uma criança sentada nessa posição da foto? A gente chama essa posição de sentar em W, pela posição das perninhas da criança. Essa posição pode não parecer, mas para a criança ela é mais confortável. Quando a criança senta nessa posição, ela amplia a sua base de apoio e aí ela fica mais estável, precisando fazer menos força para ficar equilibrada, enquanto ela está sentada normalmente no chão, brincando. Aí você me pergunta, mas se é mais confortável, por que você está aqui agora falando sobre isso? Pois é, gente, apesar de ser mais confortável, essa posição pode trazer alguns danos para a criança a longo prazo. Não é ali na hora que ela está sentada que ela vai se machucar, não é isso que eu quero dizer. A longo prazo, sentando durante muito tempo nessa posição, ela pode ter alguns problemas. Mas por quê? Quando a criança senta nessa posição, amplia sua base de apoio e tem menos força para ficar equilibrada, ela está exercitando menos a musculatura do tronco dela. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as crianças, durante o seu desenvolvimento neuropsicomotor, elas utilizem o máximo dos seus corpos para que o desenvolvimento seja melhor. Então, quando essa criança precisa fazer menos esforço para se manter equilibrada, isso não é legal. Além disso, quando a criança fica com as perninhas nessa posição, ela pode sobrecarregar a articulação do quadril e isso pode levar a problemas no futuro. A gente não quer que uma criança tenha problemas articulares no futuro, certo? Nessa posição, quando a criança está sentadinha brincando, ela também pode desalinhar a coluna. A postura da criança vai ficar um pouquinho pior. Isso também gera problemas no futuro. Muitos adultos sofrem de problema de coluna, a gente sabe o quanto é ruim e a gente não quer que o nosso filho, nosso sobrinho, sofra disso lá na frente, não é mesmo, gente? Por ser uma posição que dá mais estabilidade, quando a criança está no chão brincando, ela acaba deixando de transferir o peso do corpo de um lado para o outro, quando ela precisa alcançar um objeto que está mais longe. Isso também pode atrasar um pouco o desenvolvimento neuropsicomotor dela, atrasar um pouco as habilidades e a gente também não quer isso. Outra coisa, existem alguns especialistas que falam, inclusive, que quando a criança adota essa posição com muita frequência, ela passa a alcançar os objetos que estão do lado direito com a mão direita e os objetos que estão do lado esquerdo com a mão esquerda. E isso pode atrasar o desenvolvimento da mão dominante. E lá na frente, no futuro, ela pode ter, inclusive, dificuldade para começar a escrever. Olha só como isso é importante, gente. É uma posição que a gente nem repara às vezes que a criança está adotando com frequência na hora de brincar e que pode levar a prejuízos para ela, tanto na vida adulta quanto na infância ainda, né? Atrasa o desenvolvimento dessa criança. Então a gente tem que prestar atenção. Doutora, meu filho senta assim com muita frequência. O que eu faço? Vou ficar desesperado. Não, calma, gente. Como eu falei, ele não vai ter problemas imediatamente. O que a gente vai fazer? Se a criança é muito pequenininha, a gente vai corrigir as perninhas dela, colocando as perninhas para frente e já falando para ela, filho, filha, não senta assim não, é ruim para sua perninha.
toda vez que ela sentar assim, você corrigir. Se for uma criança maior, lembrar de repetir isso sempre. Filho, mamãe já falou que não é para você sentar assim, lembra que eu falei que faz mal para sua perninha? E aí uma hora essa criança vai deixar de adotar essa posição que muitas vezes é viciosa. Eles se viciam nessa posição. Caso você ainda esteja tendo muita dificuldade em não deixar o seu filho nessa posição, toda hora que você olha, ele está nessa posição. O que eu faço? Gente, é simples. Vamos começar a propor atividades em mesinhas, onde a criança se sente numa cadeirinha e aí ela não vai precisar mais ficar nessa posição no chão. E aí, em algum momento, ela vai crescer, vai parar de adotar essa posição e o problema vai passar. Na verdade, a gente vai evitar o problema, não é mesmo? E aí, na sua casa, a criançada costuma adotar essa posição com as perninhas na hora de brincar? Você já reparou se o seu filho senta assim? Se ele começar a sentar assim, eu espero que vocês se lembrem de corrigir a posição para a gente evitar problemas no futuro. Me conta lá depois no Instagram se deu tudo certo, se vocês começaram a reparar que a criança senta assim depois que eu falei. Muita gente nem repara. Até o próximo programa, pessoal. Beijo! Então, o que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião? É muito complicado deixar as crianças sentando em W. Eu, como trabalho com dança, trabalho com muitas crianças, eu viro e mexo, vejo meus alunos sentados, fazendo a perninha de W. Deixa eu mostrar aqui, Helena. Põe um pezinho pra trás. Tu nem consegue mais, né? Ela nem consegue mais, graças a Deus. Vocês têm que ficar de olho com essa posição, porque ela acaba interferindo na estrutura óssea, como a nossa pediatra disse. Eu fico muito preocupada com as crianças, fico muito preocupada com o desenvolvimento delas quando eu vejo que elas têm esse hábito constante de sentar com a perninha, com um pezinho virado para trás e outro pezinho virado para trás. Sempre quando vocês verem, pede para as crianças cruzarem as pernas, fazerem perninha de índio, né, Helena? E mais como você senta para brincar assim também, né? Eu sento e brinco. Senta e brinca assim. Então tenham cuidado, sigam as dicas, as orientações da nossa pediatra Marcela Baião, tá? E agora nós vamos para um rápido comercial e ainda tem muita coisa boa por aí. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Para renovar sua beleza, relaxar ou perder medidas, Clínica Tempo e Corpo, um espaço muito charmoso e que cabe no seu tempo e no seu bolso. Manicure, massagens, drenagem facial e corporal, peeling, rejuvenescimento e muito mais. Rua Dr. Nelson de Saerpe, número 45, loja 9. Anota aí o WhatsApp, faça uma consulta sem compromisso. 98804-8225. Porque o seu corpo precisa de um tempo. Vovó Luz Moda Infantil. Roupas e acessórios para os pequenos. De 0 a 8 anos. Lindas saídas de maternidade para meninos e meninas. Kit berço, sapatinhos e muita fofura para vestir os seus príncipes e princesas. Moda fashion para os maiores e muito mais. Vovó Luz, um espaço iluminado para vestir seus filhos. Rua Teresa, 280, loja A. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos sem juros em até 4 vezes. Estamos de volta e agora nós vamos para as dicas da nossa psicóloga Elisa Leal. Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre castigo. Castigo funciona? É bom dar castigo? A gente pode castigar nossos filhos? Bom, o castigo é uma ótima forma que a gente tem
de lançar mão para a educação dos nossos filhos, né? Só que a gente tem que tomar uns certos cuidados na hora de castigar, tá? O castigo, ele serve para dar limite, para a criança sentir que ela fez alguma coisa muito errada e ela vai aprendendo, então, causas e consequências. Mas é importante que a gente dê o castigo de uma forma tranquila, calma, explicando o porquê que ela vai estar de castigo, sem ser gritando, sem ser com raiva e sem ser como tipo de vingança. Ah, é? Você fez isso? Então você vai fazer aquilo, vai ficar de castigo. Porque aí a criança vai entender que você fez porque estava com raiva e não porque você fez aquilo e ela está compreendendo o que ela fez, o que ela não deve fazer, por que ela está ali. Ela não vai entender o mecanismo, ela só vai ver a sua raiva. Quando os pais sentem raiva, passam para a criança uma sensação ruim, a criança fica com medo. Então, descarrega muito adrenalina, aquelas coisas, aí a criança fica surda. Ela praticamente não é surda de fato, mas é como se ela não estivesse escutando aquilo. Então, ela deixa de aprender naquele momento para ficar só prestando atenção na raiva que a mãe teve, do que o pai teve, ou do responsável, para botá-la naquele lugar. Então, ela acaba não aprendendo a lição. Os castigos têm que ser rápidos, né? Normalmente, 1 minuto para cada idade de vida. 1 minuto para 1 aninho, 2 minutos para 2 aninhos, 3 minutos para 3 aninhos. Ah, mas é muito pouco. Não. O que acontece? A criança, ela não tem a mesma noção de tempo que os adultos têm. O tempo para a criança é completamente diferente do tempo do adulto. Então, 3 minutos, 4 minutos é muito tempo. E se você deixar meia hora a criança sentadinha ali, é claro que isso que eu te falei, de 1, 2, 3, varia. Você pode botar 2 minutos, às vezes, ele tem 3 anos, eu vou deixar 5, vou deixar 6. E vai variar, é evidente, né? Mas, assim, é importante que você entenda que se você deixar muito tempo, a criança, ela tem um mundo interno muito grande, muito vasto, de fantasias. É muito lúdico o mundo dela. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho ela já vai estar olhando para o cabelo, olhando para as mãozinhas, olhando para os pezinhos, prestando atenção no sapato, e nem vai mais lembrar porque que ela está ali. Tem criança até que dorme, cochila, e nem lembra mais, porque aquele efeito do eu estou aqui, o que eu fiz de errado, então não vou, aquilo vai passar e a criança vai ficar distraída por outras coisas, não vai mais associar. Então, é muito importante você explicar o motivo do castigo, por que ela está indo para o castigo, tem que explicar, tá? Tem que falar sempre de uma forma tranquila, calma, para a criança entender, tá? Não ceder à chantagem. Ah, não, tô chorando, tá bom, então então dessa vez. Não ficar ameaçando toda hora. Vou te botar de castigo, hein? Olha, faz isso que eu vou te botar de castigo. Não ameaça. Castigo é uma coisa que você faz porque ela fez algo errado e precisa aprender a não repetir. Não é uma ameaça que você fica falando como se fosse, daqui a pouco eu estou por aqui, já não me obedece mais, então vou botar porque... Não. Aí vai distorcer o motivo. Então, outra coisa também é não ameaça e não cumpra. Ficar ameaçando toda hora, vou te botar, e acaba não botando. Também é péssimo. Também, uma coisa que não dá nada certo é você ficar botando todo dia de castigo por qualquer coisa, porque aquilo vai perder efeito. A criança já não vai nem mais ligar, já vai para o castigo numa boa, já fica ali, já está acostumado, já sabe o que vai passar, não vai fazer o mesmo efeito. A criança, ela tem que aprender para o mundo adulto dela, que tudo que ela faz tem consequências. Então, explicar o motivo pelo qual ela está ficando de castigo e fazer ela pensar bem a respeito. Pense no que você fez. Você quebrou de propósito o brinquedinho do seu irmão. Pense no que você fez. Fazer com que a criança pense, você está estimulando que ela cresça um adulto responsável, que ela cresça um adulto que pese as atitudes, né? Que desenvolva uma empatia com o outro. E saiba que tudo que a gente faz nesse mundo tem consequências, que não fique terceirizando. Um adulto que cresça sem ficar colocando sempre nos outros as responsabilidades pelos próprios atos dele. E que desenvolva uma tolerância à frustração, que é isso que a gente vai falar no próximo programa, é um assunto que eu sou apaixonada, tolerância à frustração. No próximo programa eu vou explicar direitinho o que é para vocês e como é importante
tá? Sobre tudo que a gente vai falar. Não percam, tá, gente? Até lá, então. E aí, o que acharam das dicas da nossa psicóloga Elisa Leal sobre castigo? E aí, Helena, o que você acha sobre o castigo? Os castigos são bons para as crianças, para elas aprenderem a não fazer pirraça mais. Não fazer pirraça, obedecer a mamãe, né? E quando a mamãe fala, vai pro castigo, tem que ir. Senão, se as crianças não forem, as mamães ficam tristes, né? Ficam tristes. E a situação às vezes acaba piorando, né, Helena? Mas se lembre que não é bom fazer pirraça, mas o bem é muito bom. O bem é muito bom, tem que ser uma criança obediente, uma criança comportada, uma criança que auxilia os pais. A gente tem que buscar sempre esse fortalecimento, essa amizade, esse vínculo entre os nossos filhos. Mas o castigo é necessário sim, e se não estão obedecendo, eles precisam ter consciência de que aquela atitude é errada, de que aquilo não pode ser feito. E é uma ação que é tomada para que eles melhorem, para que eles cresçam e se tornem seres humanos melhores, né? Nós não podemos lutar para deixar um mundo melhor para os nossos filhos sem se preocupar em deixar filhos melhores para o nosso mundo também, tá? Nós vamos agora para os nossos anunciantes. O ateliê Thaís e Gavioli está com muitas novidades. Etiquetas personalizadas, toalhinhas bordadas, biscuit para sua festa, temos velas, topo de bolo, topo de lápis, aquelas ponteiras, ponteira de caneta e muito mais. Toalhinhas bordadas também para seus filhotes nessa volta às aulas. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 98815-6934. A Thaís vai receber vocês com todo o carinho do mundo, tá bom? No Salão Exotic Hair da Grace Maia, vocês encontram todos os cuidados estéticos para vocês. Manicure, pedicure, estética facial e corporal, depilação, designer de sobrancelhas. Eles são muito atenciosos, estão sempre cuidando dos meus cabelos, fazendo hidratações, fazendo meu alisamento, cuidando das minhas unhas. Um beijo para Ju, um beijo para Grace, um beijo para o Thiago, um beijo para o Fábio, um beijo para toda a equipe, tá, do Salão da Grace Maia, Exotic Hair, que fica no Shopping Santo Antônio. E o telefone de contato do salão é 2247-3237 ou 98806-4745. Apareçam lá, falem que viram aqui no programa, que eles têm muita coisa boa e preços ótimos para vocês. E nosso programa termina aqui, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas dos nossos especialistas. Nós gostamos muito de estar com vocês, né, Helena? E a gente vai muito amar nossa família. Os amigos meus vão sempre gostar do meu canal. Então, todo mundo, beijos, mamãe, Helena e Arthur, pro vovô e a vovó e o papai. E pro Arthur e pra mamãe e pra mim. Beijos, Helena. Ai, olha o Bajá. Um beijo a todos, espero que tenham gostado. E nos vemos semana que vem com muito mais. Tchau, beijinhos. TVC 16. Aqui você se vê.